aí, leitor, tudo bom? Na verdade, eu devia começar esse vídeo falando e aí, não leitor, tudo bom? Porque a ideia desse vídeo é trazer os 5 motivos de você não se tornar um leitor. Eu tive essa ideia lá na live do Wayne, quando ele tava falando sobre o que tá acontecendo no mundo, né? Se o mundo acabar, o que vai acontecer, aonde que a gente vai renascer na outra vida. Eu vi o pessoal falando no chat que gostaria de vir e lembrar do que aconteceu nessa vida, principalmente das histórias que leu, para poder ler outras coisas. E ele falou que ele não queria ser um leitor. E eu tive a ideia de, tipo, por que será que ele não gostaria de ser um leitor? Eu vou trazer os meus motivos pra falar pra vocês quais são as desvantagens de ser um leitor. O primeiro ponto é gastar com livros. Cara, leitor gasta muito com livro. Tipo, independente se for livro físico, se for e-book, a gente tá sempre procurando ler alguma coisa nova. E pra ler coisa nova a gente precisa gastar ali o nosso precioso dinheirinho. Então, eu acho que a gente gasta muito com livros. Então esse é um ponto, tipo, esse eu acho que é o maior de todos. O segundo ponto é o ser obcecado por livros. Quando a gente não tá lendo, a gente tá procurando alguém que esteja lendo pra gente poder conversar. Ou a gente tá pensando em um livro, ou a gente tá assistindo uma adaptação. Então a gente tá sempre fazendo alguma coisa referente a livros. Então a gente sim é obcecado por livros. E às vezes isso não é visto de uma forma tão boa. Sim, é muito legal falar pra alguém que você leu tantos livros na sua vida. Só que isso tem uma desvantagem. Tipo, o que mais você fez na sua vida, sabe? O que você faz além de ler? Só que não é tão simples assim. Nós, leitores, sabemos que não é só sentar, pegar um livro e ler. Tem que se envolver com a história, então tem que ficar obcecado por aquela história também. Não ser obcecado só por livros, tem que ser obcecado por aquela história também. E aí a gente vai pro terceiro ponto, que é não ver mais graça em mais nada. E assim, eu gosto muito de ler, gosto muito de assistir filme, gosto de ouvir música, mas quando tem referência a filme, quer dizer, quando a música tem referência a livro, quando tem um filme que é uma adaptação literária, quando é um livro que faz referência, tipo, que acaba fazendo referência a alguma outra coisa na vida, é muito bom, né? Quando eu falo em referência, nesse ponto, é um livro que vai sair uma adaptação, ou um livro que saiu uma adaptação e você tá lendo pra assistir o filme. Mas você viu que as duas coisas se ligam? E se não fosse por causa daquele livro, pela sua obsessão por livro, você não sentiria vontade de ler, de assistir aquele filme? Ou aquela música não teria tanta graça? Eu vou citar aqui uma das minhas músicas, das minhas bandas favoritas, que é Muse, e Upper Sing, eu acho que é assim que se fala. Ela faz referência a 1984, do George Orwell. Então, a música é maravilhosa, só que ela se tornou mais maravilhosa ainda quando eu vi que faz referência ao livro. E se vocês pararem pra ler a letra, tipo, é igualzinho a história do livro, é maravilhoso. Bom, viu como não tem mais graça em nada? Tipo, você vai ouvir uma música, você vai assistir um filme, tipo, e ele tem que fazer link com alguma coisa que você leu, ou algum livro que você pretende ler. Outra coisa, numa fila de banco, eu falo assim, questão de espera, não tem tempo suficiente, tipo, você não vai ficar tão frustrado com a espera se você estiver lendo um livro. Então, quando eu falo também que você não vê graça em mais nada, que qualquer coisa do seu dia que você vai fazer, se tiver um livro, o momento deixa de ser apenas um momento, ele se torna ali um momento de leitura. Então acaba tendo a graça da leitura naquele momento. Espero que vocês tenham me entendido. O quarto ponto é aprende com livros e não quer aprender com a vida. Isso significa ter experiência com o livro. Tipo, eu vivi alguma coisa lendo aquele livro, eu senti alguma coisa assim, lendo aquele livro, e procura sentir a mesma coisa indo para algum outro lugar, conhecendo alguma pessoa, mas sabe que aquilo não vai ser a mesma coisa do que fazer com o livro, sabe? Isso me lembrou muito o episódio de Brooklyn Nine-Nine, onde a personagem, ela fala que ela sabe beijar porque ela leu nos livros. É mais ou menos essa ideia, porque o que você aprende com o livro, você não sente vontade de aprender de forma fora do livro, sabe? Porque você já viveu aquilo, já passou por aquilo, então não tem por que viver aquilo de novo. Então, fica aí a questão da experiência. O quinto ponto é aceitar que nem todo mundo vai aceitar você falando de livros. Isso entra naquele ponto onde eu falei que
quando você fica obcecado por livro, nem todo mundo vai gostar dessa ideia, e esse ponto pode ser sim visto de forma negativa, porque todo mundo vai ver o livro, vai ver você falando de livros em algum lugar e vai falar, cara, aquela pessoa só fala de livros, entendeu? E daí nem todo mundo vai aceitar que você gosta de livros e fala de livros. Então entra esse ponto de que nem todo mundo vai aceitar você obcecado por livros. E tá tudo bem, porque foi por causa disso que a gente cria as redes sociais onde a gente fala de livros, não é mesmo? Então ali eu vejo muita gente que fala nas redes sociais, né? A questão dos livros, a leitura, o que tá lendo, o que já leu e tudo mais. E as pessoas estão ali pra ver e com muito interesse pra ver o que a pessoa vai falar, o que a pessoa tá falando. Então as pessoas em volta não sentem aquela vontade de te ver ouvir falando de livros, mas as pessoas que estão te acompanhando nas redes sociais sim. Isso é muito gostoso, então criem redes sociais de livros. Isso incentiva muito a leitura. Se você gostou do vídeo onde eu estou falando com um toque ali de ironia, eu peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. A gente tá aí na nossa reta final do Veda. Eu nem acredito que a gente participou e fez tudo isso acontecer. Eu tô muito feliz com todo o resultado. Então é isso. Até amanhã. Comenta aqui embaixo também se você concorda com os pontos que eu falei quando o Wayne falou que ele não se tornaria leitor. E parando para analisar todos esses pontos, eu acho que eu também não me tornaria leitora. Não seria uma leitora, né? Eu procuraria não ser uma leitora.